Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem, na nossa oficina é uma oficina de vídeo na educação. Então, o meu objetivo aqui é conseguir apresentar algumas técnicas sobre vídeo que possam ser empregados na educação. Então, a gente vai criar e usar, tá? O vídeo. O planejamento dessa oficina, né? Quais são os objetivos dela? Primeiro é apresentar conceitos gerais. Então, são conceitos gerais para aqueles que já possuem afinidade e alguma habilidade na produção de vídeo, pode ser que não seja algo tão profundo. Mas a ideia aqui é apresentar conceitos gerais para que todos possam, de alguma forma, produzir conteúdo. Tá? Então, nós vamos passar pela pré-produção, pela produção e pela pós-produção. Tá? Então, nós vamos trabalhar cada um desses conceitos que são fundamentais para a elaboração de um vídeo que consiga cumprir os seus objetivos. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. O nosso segundo é refletir sobre a importância do vídeo para o processo de ensino e aprendizagem. Então, durante a exposição dos conceitos de pré-produção, de pós-produção, de produção, a gente também vai refletir um pouquinho sobre a importância desse vídeo no processo de ensino e aprendizagem, tanto para nós, enquanto alunos, que é o nosso caso, e também quanto professores, né, que é o foco dessa oficina. E incentivar a produção de conteúdo em vídeo por parte dos oficineiros. É, e aqui é o nosso planejamento. Então, o conteúdo, né? Programático. A gente vai trabalhar para a produção, público-alvo, objetivo a ser alcançado e roteiro. Então, esses são os elementos de pré-produção que nós vamos trabalhar. Existem outros, já adianto, mas aqui é o essencial. É o mínimo para construir e elaborar um vídeo que consiga reter o aluno. Tá? Então, depois vai ter a produção, captura de áudio, captura de vídeo, estratégias de retenção. Depois, a pós-produção, que é a edição, divulgação e compartilhamento. Tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho disso também, a depender aí da sua realidade. E a segunda parte é a produção de vídeo pelos oficineiros, que no caso são vocês. Então, no final, a nossa oficina ela está dividida em duas partes. A primeira, essa parte conceitual, e a segunda parte, a parte mão na massa mesmo. Vocês vão produzir um vídeo e esse vídeo vai ser compartilhado por uma pasta do Google Drive. Então, essa atividade, né, juntamente com o planejamento do vídeo que vocês terão que fazer, vai ser compartilhado e de alguma forma isso vai ser avaliado aqui pela disciplina também, né? A professora Lorena depois pode nos dar um auxílio aí, explicar como que isso vai ocorrer, mas todo mundo vai produzir e vai enviar lá. Então, mas de uma maneira para deixar todo mundo tranquilo, né? Quem nunca produziu, quem tem alguma dificuldade, fiquem tranquilos, que vai ser um processo fácil, que não vai te exigir grandes investimentos, mas só um pouquinho de esforço mesmo, caso você tenha alguma dificuldade, mas vai ser tranquilo, tá? Podem ficar tranquilos. Eu falei muito tranquilo. Primeira parte, a pré-produção. A pré-produção são os elementos que a gente faz antes de gravar. É o que eu fiz antes de fazer essa oficina. É definir o que eu vou ter como critério para o meu vídeo. E isso é fundamental. Se você começa um vídeo sem planejar o vídeo, a chance dele dar certo, a chance dele cumprir os objetivos que você tem é muito pequena. Então você precisa planejar o seu vídeo. Então a primeira definição é a definição de dicionário mesmo, tá? O que a gente vai começar a trabalhar com o público-alvo. É um segmento da sociedade com determinadas características em comum. Então a gente esquece que o vídeo ele não é direcionado a todos. Até na televisão, você tem os horários da manhã que são direcionados a uma parcela da sociedade com características em comum. No final da tarde, no início da noite, na madrugada, cada horário tem um segmento para ser atingido. E o vídeo também. Se você produz vídeo para criança, é de um jeito. Se você produz para adolescente, é de outro. Para adulto, é de outro. Se você produz vídeo para adulto com curso superior,
professores, por exemplo, é de uma outra forma. Adultos trabalhadores da indústria, de outra forma. Então é por isso que a gente precisa pensar no público-alvo. Esse público-alvo pode ser por idade, por sexo, por profissão, por interesses. Durante a greve dos caminhoneiros, isso ficou muito claro, né? Quem teve acesso a esses grupos puderam perceber como que aqueles vídeos dos líderes da greve eles eram construídos. Construídos com uma linguagem apropriada para quem estava recebendo, no caso dos caminhoneiros, em um cenário adequado, de uma forma adequada, por isso que eles atingiram tantas pessoas. Né? Isso é algo essencial. Pensar no público-alvo é essencial. Por que eu tenho que pensar? Porque eu vou planejar a linguagem. Se eu faço um vídeo para uma criança de 4 anos, eu não posso usar essa linguagem que eu estou empregando nesse vídeo. Mas se eu faço um vídeo para o 6º ano, a minha linguagem ela é diferente daquela que eu faço para o menino de 3. Parece básico, mas muitas pessoas se esquecem. Eu tenho acompanhado muitos professores da educação infantil que não adequam a linguagem àquelas crianças. Então, o que acontece? Aquela criança recebe um vídeo feito por um adulto, com a linguagem de adulto, passando um conceito que deveria ser para uma criança. Não atinge o objetivo. Simplesmente, como ela é muito pequena, ela simplesmente não vê o vídeo. E isso acontece também com o adulto. Se você, depois, caso tenha interesse, abrir um dos meus vídeos do YouTube, vocês perceberão que a minha fala ela é adequada a uma pessoa maior que 20 anos, com curso superior completo ou em conclusão, que está buscando um concurso público e tem pressa. Então, os meus vídeos, por exemplo, é uma linguagem direta, objetiva, e eu não fico, por exemplo, contando a minha vida. Eu não faço piadas. Por quê? Porque a pessoa tem pressa e ela quer uma linguagem formal. Então, a linguagem ela é fundamental para que você possa atingir os seus objetivos. A duração do vídeo, uma criança de 3 anos de novo, ela vai conseguir assistir um vídeo de 30 minutos? Né? Até dentro do desenvolvimento intelectual tem, né? A gente consegue conceitos teóricos que corroboram com essa ideia. Mas não vai. Mas uma pessoa adulta, ela já vai conseguir um vídeo mais longo. Um adolescente de 13 anos, ali 7º ano, eu já posso fazer um vídeo com uma duração intermediária de uns 10, 12, 15 minutos. Ele vai conseguir assistir o vídeo por completo sem desistir dele por falta de interesse. E os aspectos visuais. Os aspectos visuais também são fundamentais. Por exemplo, por que a minha apresentação ela está embasada num tom pálido? É isso, é branco, cinza e preto. Tem um objetivo. Por que a minha blusa é preta? Por que o meu fundo é branco e tem essas luzinhas? Tem conceitos de aspectos visuais que representam bases para a produção de um bom vídeo. Não quero dizer que esse aqui é um bom vídeo, mas que eu estou tentando fazer com que vocês deem atenção ao que está escrito e não aos bonequinhos, não às imagens desnecessárias. Nesse contexto aqui de público-alvo, não faria sentido eu colocar fotinha de pessoas, por exemplo, isso não traria benefício nenhum para a apresentação. E eu também não tenho nada para te distrair, apesar que eu tenho uma luz lá atrás, que já chama atenção para a minha cabeça, e assim, por consequência, para a minha boca e para minhas expressões. A camisa preta ajuda a dar contraste com o fundo branco, então você consegue me ver mais, uma vez que vocês estão me vendo bem pequenininho do lado da câmera. Então eu tinha que chamar a atenção de vocês. Mas isso é o planejamento. Na realidade, pode não estar acontecendo. Eu não tenho como controlar. Mas é uma tentativa e é o que a gente precisa realizar. O objetivo a ser alcançado. Depois de definir o público-alvo, essa é a parte mais importante. Fazer um vídeo por fazer, você não atinge ninguém. E quando eu digo atingir, é fazer com que a pessoa assista o vídeo.
Então, o primeiro objetivo a ser alcançado, independente do que você vai fazer, que seja um vídeo educacional, um vídeo qualquer, é resolver um problema. Veja, os meus vídeos resolvem um problema das pessoas passarem um concurso público sem ter dinheiro para comprar um curso. Esse é o problema que eu estou resolvendo. Eu disponibilizo as minhas aulas de forma gratuita. Então as pessoas assistem sem precisar pagar. Todo o conteúdo multimídia resolve problemas reais do público-alvo. Se você está fazendo um vídeo e ele não tem um objetivo, e ele não cumpre uma função, não faça o vídeo, porque ele não tem sentido. Não tem sentido. Então você vai pensar, o meu menino, o meu aluno de 4 anos, 5 anos, ele precisa ter um contato com a professora nesse momento de pandemia, que está sendo impossível nesse momento. Então o vídeo resolve esse problema. O meu aluno de 6º ano, que não consegue entender bem ciências, pode assistir esse vídeo sobre mitose, e ele vai conseguir recuperar. Então qual que é o problema? Não entender mitose, eu estou resolvendo o problema dele. Então você precisa pensar em resolver alguma coisa, algum problema. Na educação é fácil, porque se a gente trabalha algum conceito, de uma forma ou de outra a gente vai resolver algum problema de alguém ali que não entendeu aquele conceito. Mas entender esses problemas e como que eles afetam a vida das pessoas é fundamental. E uma coisa, nem sempre a pessoa sabe que ela tem aquele problema. Então, não é normalmente esse resolver problema não é uma demanda do público-alvo. Entendem? A pessoa normalmente nem sabe que tem, mas você precisa resolver. Você identificou o problema dela. Você identificou que a sua turma ela tem dificuldade de trabalhar em grupo. Mas os seus alunos não sabem que eles têm essa dificuldade. Mas você resolve o problema deles com um vídeo, né? Eu sei que não vai ser só um vídeo que vai resolver, mas é um exemplo. Você tem os objetivos de aprendizagem. Então não adianta entrar num vídeo que você não sabe qual é o objetivo de aprendizagem. O que você quer ensinar com aquele vídeo? Você já definiu que você vai ensinar mitose. Mas como que eu vou explicar essa mitose? Quais serão os aspectos que eu vou trabalhar? O que eu quero que o meu aluno, após assistir o meu vídeo, saiba sobre mitose? Então, é o planejamento mesmo. Objetivos de aprendizagem. Tem que ter objetivos de aprendizagem. O meu vídeo, o objetivo de aprendizagem dele é fazer com que as pessoas consigam resolver questões de concurso, com uma média acima de 80% de acerto, quando se refere a questões legais. Então, esse é o meu objetivo de aprendizagem. Você precisa definir o seu, e isso é fundamental. E o último objetivo, esse aqui nem é só para a produção de conteúdo educacional, mas para a produção de qualquer conteúdo, é manter a pessoa assistindo o vídeo por maior tempo possível. Esse é o seu principal objetivo. Então você vai empregar atividades, né, depois de já ter definido os outros, né? Você vai empregar situações que vai manter a pessoa assistindo o vídeo. Esse é o seu principal objetivo. Quem tem costume com o YouTube sabe que os YouTubers, eles criam estratégias para manter a pessoa. Então eles falam uma coisa, no final do vídeo eu vou dar essa resposta. Então eles vão criando estratégias, nem sempre são estratégias muito inteligentes. Mas você precisa criar a sua. Qual que era a estratégia que eu usava? É uma lei. Então eu trabalho os artigos na ordem. Então a pessoa, para assistir, para conhecer a lei inteira, tem que assistir tudo. Essa era a minha estratégia de manter as pessoas ali até o final. E eu tinha um outro problema. As pessoas chegavam, quando eu parava de falar, eu ia me despedir, elas paravam de assistir. Então o que eu fiz? Eu passei a me despedir no meio do vídeo. E o final do vídeo com as leis. Então, são estratégias que você vai criando para que as pessoas assistam o vídeo até o final. Porque muitos desistem no meio. E esse desistir no meio joga fora todos os seus objetivos, definição de público-alvo que você estabeleceu até aqui. Aí nós entramos na pré-produção ainda, no roteiro. Roteiro é
algo extremamente complicado de se criar. O roteiro ele tem técnicas específicas. Se você tiver curiosidade, pode digitar aí no Google roteiro de filme. Exemplo. Você vai pegar um roteiro de filme e você vai ficar assustado. Ele tem técnicas de linguagem específicas e vai definir desde a luz, da posição da câmera, movimento, vai definir tudo, né? E não é o nosso caso aqui, evidentemente, porque o nosso trabalho, ele não é um filme que tem essa complexidade. Muito pelo contrário, é um trabalho, na maioria das vezes, mais simples. Então a gente não precisa fazer esse roteiro com essa especificidade técnica. A gente pode fazer algo mais simples. No caso nosso, para essa oficina, e você pode adequar isso para a sua realidade, né, quando for criar os seus vídeos, o roteiro é o planejamento das falas e das cenas. Tá? Então a gente planeja as falas e as cenas. Eu estou dando um exemplo que eu uso nos meus vídeos, né, que é esse. Eu escrevo lá, cena 1, a abertura e a apresentação. Aí embaixo disso eu escrevo, eu vou me apresentar, né? Fazer como eu faço. Pessoal, hoje vamos trabalhar com a produção de vídeo. Então eu escrevo lá, pessoal, hoje vamos trabalhar com a produção de vídeo. Enfim, eu vou tentando planejar a minha fala. E isso é fundamental para que no meio do vídeo você não esqueça o que você tinha que falar. Uma vez que você já definiu lá quais são os seus objetivos, seu planejamento, você já sabe o que você vai falar. Então você aqui só vai planejar as falas. Depois dessa apresentação inicial, eu uso uma vinheta, né, que é aquela transiçãozinha, normalmente tem o logo do canal. E depois ali a minha cena 3 é uma explicação. Eu começo. A nossa oficina ela vai ter dois momentos. Então eu vou escrevendo, vou definindo aquilo que eu vou falar. Inclusive, quando eu faço um corte é isso, ó, né? Isso aqui é um corte. Eu cortei, eu voltei. Quando eu faço um corte, eu mudo a cena. Então, eu mudei a cena, por exemplo, aqui é uma imagem de exemplo. Uma imagem de uma pessoa gravando um vídeo. E eu vou, na próxima cena, que é depois do corte, é o começo da minha fala, eu vou explicar. E assim por diante, você vai fazer quantas cenas forem necessárias. Já te adianto que se for um vídeo aí com a duração de uns 5, 10 minutos, você vai ter muitas cenas, porque são muitos cortes, mas rapidinho você, né, se habitua com esse processo e você vai enxergar o seu vídeo de uma forma muito mais clara. Nesse momento, você pode planejar também efeitos visuais. Por exemplo, mudar o ambiente, mudar a iluminação, mudar uma roupa. Isso tudo pode criar ali uma estratégia, colocar um outro vídeo em uma outra posição, né? Professores de matemática quase sempre começam um vídeo mostrando o rosto, explicando, depois colocam a câmera em cima e gravam a mão, ele respondendo ali um problema. Então você vai pensar, né, que é a criatividade. Mas esse roteiro, ele garante que o seu vídeo tenha coesão e coerência. Não adianta você começar o seu vídeo em um viés e terminar em outro. O seu ouvinte, o seu aluno, ele vai se perder nesse processo. Então ele tem que ter uma coerência. Se você começou falando sobre mitose, você não pode terminar falando em problemas ambientais. Né? Apesar que você pode criar ali alguma relação, mas em um vídeo, essa linha de raciocínio ela tem que estar muito clara. Então o ideal é que você crie roteiros bem produzidos e bem detalhados. E no nosso caso são só falas e cenas, ambiente, enfim. Não, nada muito complexo. Seria um diferencial para o canal que conseguisse fazer. Eu falo da minha experiência, eu já tentei, sabe, incluir a Libras nos meus vídeos. Tem alguns aplicativos que fazem essa tradução automática, mas fica péssimo. Então é muito difícil e muito caro um tradutor fazer esse processo, sabe? E o YouTube, vocês vão perceber, caso queiram produzir, que ele não gera recursos financeiros para quem está começando, e principalmente para quem produz para educação, né? Quem produz esses vídeos
mais engraçadinhos, bonitinhos, até conseguem ali algum recurso financeiro, mas não é tanto dinheiro assim não, sabe? Eu acho que essa é uma das justificativas. Mas se Legal, você ótimo. conseguir, seria um grande diferencial para os seus vídeos. Aí nós chegamos na parte de produção. A produção é quando você coloca em prática tudo isso que você planejou até então. Então você já planejou tudo isso, você já sabe os seus objetivos, o problema que você vai resolver, você já está com o roteiro pronto, vai marcar um dia para gravar. A depender da sua necessidade, o ideal é que você não grave um vídeo só a cada gravação. Porque gravar vídeo, gente, requer que você converse com sua família para que o ambiente fique um pouco mais silencioso, requer que você tire ali da sua agenda um tempo para fazer isso, e você precisa se preparar. Muitas pessoas gostam de, né, se embelezar para fazer isso, enfim. Isso come tempo, dinheiro. O ideal é que você não grave um vídeo só. Caso você, né, porventura, for gravar mais de um vídeo, o ideal é que você altere a roupa. Porque vários vídeos com a mesma roupa não atrai as pessoas pela mudança, sabe? Então, a mudança, ela também fixa a pessoa, ela retém as pessoas. Isso é muito senso comum da minha parte, eu não tenho nenhum, nenhuma pesquisa para embasar isso, mas é pela experiência mesmo, é um conhecimento intuitivo aqui dos resultados que eu tenho. Então, o ideal é que você alterne para parecer que foram gravados em vários momentos. Aqui, aspectos técnicos. Ambiente e cenário. O ambiente e o cenário vai garantir que a pessoa fique no seu vídeo ou não. Tá? Muitas pessoas têm feito como essas duas pessoas aqui das imagens, né? A Mira Leitão e o Paulo Guedes. A Mira Leitão, ela está na casa dela, né? Ela está em teletrabalho e em volta dela tem uma biblioteca maravilhosa, maravilhosa, lotada de livros. A gente não consegue identificar quais são os livros por esta foto, né? Mas ela está ali. Veja que tem inclusive um padrão visual. A mesa de madeira, as prateleiras são de madeira, a caneca ela está no mesmo tom que a mesa. E tem os pontos pretos ali que fazem com a cadeira, com o tablet, se não me engano é um iPad, e isso cria ali um cenário com um padrão visual. Isso não é aleatório, tá? Podem ter certeza que isso não é aleatório, principalmente falando da Globo. Então, isso tudo tem ali um processo visual, eles inclusive têm equipes só para isso, para criar essas identidades visuais, inclusive na casa desses repórteres. E no caso aqui embaixo nós temos o Paulo Guedes, né, uma das primeiras imagens aí da casa dele, ainda no início da pandemia, quando ele estava fora, né, de Brasília, e mostrando, enfocando a biblioteca dele, né? Então a gente vê que tem uma prateleira muito bonita também, só que vazia, totalmente vazia. E isso traz para quem está assistindo dois conceitos diferentes. Eu não sei se a Miriam Leitão leu todos os livros. Eu não tenho como provar que ela leu todos os livros. Eu não tenho nem certeza se ela fez isso. Mas, de forma intuitiva, dá a entender que ela lê mais do que ele. Então, isso é algo que acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou trazendo isso aqui para a gente focar no Paulo Guedes. Né? Ele poderia ter feito num fundo branco. Ele poderia ter feito no fundo neutro. Uma cortina e ele na frente da cortina. Ele poderia ter colocado algo que não desse para identificar nada da casa dele. Mas ele optou por mostrar essa biblioteca. Isso dá uma repercussão ruim para ele. Então a gente também precisa ter esse cuidado. Talvez gravar pilotos. São vídeos que não vão para o ar. São vídeos para que você possa enxergar a sua, o seu ambiente. O ideal é mostrar para alguém que você tenha confiança, que vai te responder exatamente o que está acontecendo, que não vai te enganar. Então você mostra para aquela pessoa mais crítica, que
te conhece, que tem liberdade com você, para que ele possa avaliar e você recebe bem essas críticas e altera. No meu caso, os meus primeiros vídeos, quando ainda eu estava mais animado a produzir, eu tenho uma prateleirazinha também com alguns livros, e eu gosto de animes, então eu tenho alguns bonequinhos, figures. Esses figures traziam engajamento para o meu público. Eu só percebi depois, foi aleatório. Não foi planejado, não. Mas os jovens, os jovens adultos ali de 18, 20 anos, que até um pouco mais velhos, que gostavam dos mesmos desenhos japoneses que eu gostava, passavam a se engajar, mandando mensagem, eles se enxergavam em mim, então eles passavam a indicar, isso trouxe um engajamento. Então, talvez o seu cenário também possa te auxiliar nesse processo. Então, ele é tanto para o bem quanto para o mal. O ideal é que seja planejado. Hoje eu estou optando por um fundo branco, né, sem muita distração, mas cada um faz da forma que quiser. Tem um vídeo que eu acho muito bonito, é um fundo preto, com a pessoa com a blusa preta e a iluminação bem frontal, e a pessoa parece que ela está ali, que ela sumiu, sabe, naqueles tons escuros e fica só o rosto dela. Fica muito bonito também. Mas você pode ir assistindo e pegando o seu cenário da maneira que você achar melhor. Voltando para a sala de aula, para o conteúdo voltado para aluno, reproduzir a sala de aula, será que é a melhor solução? Eu tenho acompanhado, né? Eu sou do sindicato, atuei muito tempo na escola particular, então tenho muitas pessoas que eu conheço que estão produzindo conteúdo para as escolas particulares, para as escolas públicas. Então, se eu consigo enxergar um pouquinho como está sendo aqui a região metropolitana de BH essa produção, e muitos professores compraram quadros, apagadores, pincéis, compraram um tripé e posicionam-se ao lado do quadro, passam a escrever no quadro e dando a sua aula em vídeo. Inclusive, tem umas 3 que eu conheço bem que passam metade da aula escrevendo no quadro para os alunos copiarem. Eu tenho dúvida da eficácia desse método, sabe? Eu não tenho como fazer uma avaliação mais precisa, mas eu tenho dúvida. Será que o aluno ele realmente deseja que a sua aula virtual, sua aula online, ela seja uma reprodução da sala de aula? Será que essa é a melhor solução? Não sei. Se você, por exemplo, vai para a natureza, eu vi que a Érica ela estava ali com fundo de árvores, né? De mata, de planta. Isso traz uma outra visão, né? Uma outra perspectiva. Normalmente é uma pessoa que está mais ali incluída com a natureza, ela passa um despojamento, ela passa ali uma leveza maior. Isso tudo pode te auxiliar. Um professor de geografia com fundo de natureza pode ser um diferencial. Talvez, né, o seu aluno possa identificar um professor de ciência, mas isso também são situações para esses dois professores que são clichês. Talvez um professor de matemática fazendo isso impacte mais. Enfim, você vai pensar, mas a natureza ela traz esse sentimento de leveza, de conexão com a natureza, de equilíbrio. Pode auxiliar na sua produção aí. Desorganização ou organização? Isso também vai dizer muito. E não quer dizer que desorganizado seja ruim. Simplesmente vai dizer que você não tem uma preocupação com aquele processo. E talvez isso seja bom, mas você precisa analisar dentro dos seus objetivos. Um ambiente extremamente organizado também vai passar uma rigidez, uma forma mais imutável para os processos. Isso tudo pode impactar na sua retenção. Hoje tem muitas pessoas produzindo dentro do carro, né? Agora não, porque nós estamos em teletrabalho, mas há muitos professores que fixam o telefone ou a GoPro no vidro do carro, vão dirigindo e explicando, conversando, batendo papo, fazendo vlogs, que é uma conversa. É um processo também.
né? Mas isso também impacta, porque essa estrutura, né, ela vai gerar no espectador uma visão. Você não vai olhar no olho dele, você não vai prestar atenção na câmera, você tem que ter um roteiro muito bem estabelecido. E eu coloquei isso dentro do carro para aqueles momentos que você grava andando, né? Esses momentos que você está andando, fazendo vlog, mostrando, né? Professores de ciências da natureza normalmente têm mais possibilidade de fazer isso. Isso também precisa de um planejamento muito grande, tá? Do cenário, do que você vai mostrar, envolve direitos autorais. Se você vai gravar na rua, você não pode mostrar o rosto das pessoas. Isso tudo traz ali algumas consequências que precisam ser pensadas, né? Eu caminhando, por exemplo, eu vou gravar dentro do quarto, em cima da minha cama. Isso é uma intimidade. Pode. Se você quer mostrar que você é íntimo do seu público, dos seus alunos, é uma estratégia. É uma estratégia. Mas tenha consciência disso. Sabe que você está levando aquelas pessoas para um ambiente íntimo seu. E a sala da mesma forma. Então aqui também a gente chega na produção novamente, aspectos técnicos, a gente vai trabalhar com som. É mais fácil você assistir um vídeo feio, com a má iluminação, com um ambiente totalmente descontextualizado do que você está assistindo, do que um vídeo com áudio ruim. Um áudio ruim, chiando, baixo, estourado, as pessoas não assistem. Elas passam pelo vídeo. Então, é muito mais fácil você produzir um vídeo, mesmo com ali os aspectos visuais não tão bons, mas com um áudio muito bom, do que o contrário. Então, você precisa pensar no áudio. E pensar no áudio é pensar com carinho, né? Nós temos um equipamento em mãos, o celular, que ele é um excelente gravador de áudio. Qualquer um, tá? Eu peguei esse exemplo da Apple aqui, mas é porque foi o que eu encontrei no Google Imagens. Mas qualquer outro, né? Pegando o meu celular, ele tem um microfone em cima, um embaixo. Todos eles, todos os telefones, vão ter pelo menos dois microfones. Um no topo e um embaixo. Os da Apple tem três, né? Tem um atrás também. Mas esses microfones vão conseguir fazer capturas de áudio muito boas, capturas excelentes. A única coisa que você precisa fazer é ficar atento para esses microfones. Eu vou fazer uma transição aqui, por exemplo, ó, se o meu microfone está aqui e eu tenho outro aqui. Quando eu vou gravar, eu tenho que ficar com ele perto de mim. Não adianta eu colocar ele longe, distante, 1 metro, 2 metros, porque o microfone não vai conseguir captar, porque esse é um microfone para que você use assim. Ele é um microfone para perto. Você precisa ficar com o telefone mais perto. A gente vai ver os planos daqui a pouco. Você vai fazer ali um plano bem aproximado. Mas você vai garantir uma boa qualidade para o seu áudio. Alguns professores gravam assim, fazendo, mostrando alguma coisa na mesa, no caderno, e aqui, ó, a voz fica muito perto, fica excelente também, tá? Então, você vai gravar próximo, porque assim você vai garantir um áudio claro, alto e nítido, que você vai conseguir ouvir bem, tá? Voltando aqui para a apresentação, uma outra possibilidade é que você use, né, se o seu telefone for Android ou iOS, isso já vai estar de forma nativa. Você pluga o seu fone de ouvido, ele vem com um microfone embutido. Esse microfone ele é feito para gravar mais distante e ele vai conseguir te dar uma qualidade de áudio muito, mas muito melhor do que só o telefone. E se você gravar perto do telefone, você já vai ter uma qualidade boa. Se você usar o fone, vai ficar ainda melhor. A única coisa é que esse microfone, ele capta ruído demais, mas muito, exagerado. O ideal é que você faça isso em um ambiente silencioso.
Eu, meu exemplo, eu moro numa rua movimentada, onde todos os meus vizinhos praticamente constroem. Eu nunca vi um povo que quebra coisa e constrói coisa. Todos eles. Então, qual que é o horário que eu gravo? De madrugada, depois das 11. É o horário que eu consigo gravar com silêncio. E também tá mais fresco, né? Enfim. E eu tenho uma iluminação boa. A gente vai ver iluminação daqui a pouco. Talvez se você não tiver uma iluminação boa, né, artificial, gravar à noite não seja uma solução. É melhor você prejudicar um pouquinho o áudio, mas gravar durante o dia. Esse tipo de fone, todo celular tem, né? A maioria vem na caixa, você consegue usar. Mesmo esses mais simples, veja que aqui é o mais simples, né, da Samsung que eu coloquei aí, ele vai conseguir te dar uma boa qualidade. Uma outra opção é você comprar um microfone de lapela. Ao final, eu vou mandar um link aí do Mercado Livre. Esse microfone custa menos de R$ 15. Você vai comprá-lo. Ele tem um plug P2 com 3 vias. Então o seu celular vai identificar ele como fone de ouvido, mas ele vai ficar só como microfone. Muito mais alto, muito mais nítido e muito melhor com preço extremamente baixo. Veja que isso aqui tudo é mais ou menos o que nós já temos, exceto o microfone. E eu estou dando a opção de um microfone muito barato. Se você começar a produzir conteúdo, né, por exemplo, você se enverede ali pelo YouTube e começa a ter algum rendimento, você pode comprar. Eu, por exemplo, eu tenho outros equipamentos que eu uso no meu dia a dia, apesar de ter começado com um microfone desses baratinhos. Hoje eu tenho um gravador e eu tenho um lapela da Sony, né, de uma qualidade muito melhor, mas também com preços muito maiores. E eu não aconselho ninguém a fazer isso antes que essa produção de vídeo comece a te dar algum rendimento. Iluminação. A iluminação também é importante e a gente consegue fazer ela com muita tranquilidade. Se você não tem um sistema de iluminação comprado, e eu vou te falar que são dos equipamentos mais caros do audiovisual, é a iluminação de boa qualidade, você pode fazer isso de forma caseira. A melhor forma é como essa moça aí, ó. Você coloca o celular, ou a webcam, ou o seu computador próximo da janela, você fica de frente para a janela vai te iluminar. E como você estará bem iluminado, aquele sensor, né, o seu celular ou a webcam, vai conseguir gravar bem você. Você vai ficar bem iluminado. E qual que é o custo disso? Zero. Zero. Não tem custo nenhum. Isso, inclusive, com a janela fechada para evitar o som, né? Então, aqui é uma forma de você ainda melhorar um pouquinho o seu som. Outra forma é o sol. Fazer debaixo do sol mesmo, sabe? Colocar lá o celular, o webcam e gravar em um ambiente iluminado pelo sol. Você vai garantir uma boa qualidade. Mas isso aí, né? Você vai estar no ambiente aberto, pode ter mais interferências. Uma outra possibilidade é você comprar esse plugzinho, né? Chama boquilha, fios, tem um fio, chama fio paralelo, ele é baratinho, ele custa uns 50 centavos o metro. Você pede alguém para fazer para você a ligação e consegue colocar lâmpadas espalhadas de forma que você consiga ali melhorar a sua iluminação. É o que eu faço. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu tenho uma boquilhazinha com um fiozinho numa posição mais elevada. Uma tática é nunca colocar a luz de frente, sabe? Ela sempre fica meio de lado, para dar essa quebra. Para um lado do rosto está mais escuro, isso traz um contraste melhor. Só para que vocês tenham uma ideia, ó. Eu apaguei a luz, dá uma diminuída. Não é tão grande, mas há uma perda de qualidade. Essa iluminação, como eu disse, pode ser feita na janela, no sol, com a boquilha, ou você pode comprar. Tem alguns sistemas de iluminação que não são tão custosos, próximo de uns 200, 300 reais. Mas, mais uma vez, eu não aconselho ninguém a comprar esse tipo de equipamento
se você não tem interesse de continuar sendo um produtor de conteúdo, né? Se esse é só nesse momento, ou se você vai fazer só de forma esporádica, eu não vejo muito sentido. Mas um vídeo bem iluminado garante que ele seja mais atrativo. Então façam isso. Isso aqui também serve para reuniões, né? Que você tenha que participar com o vídeo aberto, né? Ficar na frente da janela ajuda bastante. Aqui vem a nossa parte que eu considero da produção a mais importante, que é a gravação em si. O celular, qualquer que seja, tá? Qualquer um, produzido ali a partir de 2012 para frente, vai ter uma câmera boa. Quando eu digo boa, não é excelente. Vai ter uma câmera boa. Você vai conseguir produzir. Você pode usar a câmera traseira. Normalmente a câmera traseira do celular tem mais qualidade do que a frontal. Mas isso também é necessário que você faça testes, tá? Então, vai gravando aqueles pilotos que eu disse antes, vai analisando ali como que o seu celular ele vai atender ou não a sua necessidade. Você pode usar o webcam. Esses computadores mais novos todos têm uma webcam boa. Se você não tiver, tem webcams com preço não tão altos na internet. Talvez valha a pena esse investimento, caso você não tenha, porque a gente acaba usando o webcam não só para produzir vídeo, mas também para participar de videoconferência. Então, você consegue, se você tiver, né, alguma habilidade com isso, comprar direto da China, né, pelo AliExpress, por volta de 100, 150 reais você consegue comprar uma webcam boa. E aqui no Mercado Livre, por uns 200, 300 reais, você também consegue comprar um webcam de qualidade. Aí veja dentro da sua possibilidade. Você pode usar filmadoras. Aqui eu digo até aquelas antiguinhas, é possível produzir com elas. Porque a filmadora mesmo, aquelas, né, aqueles equipamentos criados para filmar. Mesmo os mais antigos, caso ele libere um arquivo digital, você consiga plugar ele no cartão de memória dele e tirar, não seja aqueles CDs e nem mídia física, né? Seja um arquivo digital, vai conseguir produzir bem, inclusive até o microfone dela é bem melhor, você vai conseguir criar algum conteúdo com uma certa qualidade. As filmadoras têm uma vantagem, se você for produzir um vídeo muito longo, ela grava por muito tempo, sem interromper a gravação. O meu celular, por exemplo, ele a cada 20 minutos ele cria um arquivo. Então, se eu for gravar com o meu celular, eu sei que quando der 20 minutos de gravação, eu tenho que dar uma pausinha de 30 segundos para que ele crie o novo arquivo. Senão eu fico com o vídeo cortado, literalmente cortado, ele corta, eu perco ali alguns segundos de gravação. Você vai ter que enxergar isso no seu próprio celular. Em alguns celulares nem conseguem produzir tanto tempo de vídeo, porque a produção de vídeo normalmente consome muito do celular. Vocês vão começar a produzir vídeo por meio do celular, vocês vão perceber que é uma das tarefas mais difíceis para o telefone, principalmente quando ele grava por muito tempo. Você pode usar uma máquina fotográfica, inclusive uma TechPix, mas isso precisa ter um objetivo específico. Tem um canal estadunidense que a mulher faz vlogs. E ela grava com uma câmera normal, vai falando, e quando ela tem a interação com a família dela, ela grava nessas câmeras pequenininhas. Ali de 2007, 2008, aquelas Sony Cybershot, né? Todo mundo conhece essas câmerazinhas. Provavelmente você tem até alguma perdida por aí. Ela grava nela. Por quê? Porque ela não quer mostrar com muitos detalhes o que está acontecendo na casa dela. Então, é uma forma. Estou dando um exemplo, mas você pode usar a sua criatividade, né? E ela coloca ali como se fosse um vídeo mais antiguinho, coloca uns efeitos, fica muito bonito. Isso são estratégias visuais que você pode usar com esses equipamentos, né? Talvez na sua casa você tenha alguém que tenha uma GoPro, né, que é um equipamentozinho que pode inclusive ir na água e conseguir fazer vídeos ali também interessantes. Você pode pedir emprestado, esse tipo de conteúdo normalmente não estraga o equipamento, não. Eles são muito duráveis.
Mas aí é critério de cada um, né? Talvez seja possível, talvez não. Então, essa gravação, ela, ela pode acontecer. E, além disso, você pode gravar vídeos que você não apareça, né? Não é necessário que você apareça nos vídeos. Você pode criar um vídeo que é só apresentação. É só essa apresentação minha aqui. Você entra lá no PowerPoint. O PowerPoint, ele faz a gravação de você apresentando e você posta aquele vídeo do PowerPoint. É uma possibilidade. Menos atrativa, evidentemente, mas é uma possibilidade. Você pode gravar só suas mãos, você pode gravar só um fenômeno. Por exemplo, se você for professor de geografia, você pode gravar uma vossoroca ali e explicar como que aquilo ocorre, sem que apareça, né? E com uma vantagem, o seu celular está ali bem pertinho da sua voz, da sua boca, perdão. Então, facilita muito. Então, aqui é exercitar a criatividade. E a gente vai começar a trabalhar com os planos fotográficos. Aqui vai ser só uma pincelada, existem outros. Eu vou falar de forma bastante genérica deles para que vocês tenham uma ideia e conheçam, tá? Caso você tenha interesse nos planos fotográficos, você volta e pesquisa na internet. Eu posso, inclusive, te mandar alguns exemplos, alguns textos da internet que vão te auxiliar. Mas, de modo geral, o plano geral é quando eu pego a pessoa inteira, da cabeça aos pés. Esse plano, ele é distante. Então, o observador fica distante do observado. Isso traz consequências. O observador, ele vai ter para com aquelas pessoas um distanciamento. Pode ser que seja o seu interesse. Você ter esse distanciamento ali do seu público. Então, você faz um plano geral. Você fica lá, você vai se mostrar inteira, você vai se mostrar inteiro e vai conseguir produzir ali o seu vídeo. Mas isso traz um distanciamento. Normalmente, o plano geral é para mostrar um ambiente, não é para mostrar os atores ou o apresentador. Então, se você quer mostrar, você está lá na Vossoroca e quer mostrar a Vossoroca, mas você faz questão de aparecer, faça um plano geral com você. Peça alguém para ficar mais distante e grave. Aí o ideal é que você use um gravador, né? Porque como você vai estar muito distante do celular, ele não vai conseguir captar bem. Você pode usar inclusive outro celular como gravador. Eu fiz isso por muito tempo. Você tem o plano médio. O plano médio, ele pega na altura da cintura até a cabeça. Ele mostra uma certa proximidade. Quem já assistiu esse filme, né, o Poderoso Chefão, sabe o que está acontecendo ali, né? Tem uma proximidade entre os dois. Isso é uma proximidade distante. Você não está tão próximo da pessoa ainda, mas já tem uma intimidade maior do que o plano geral. Esse plano médio, ele é muito utilizado em aulas, quando a pessoa está sentada, pega ali na altura da cintura até a cabeça. Você tem o primeiro plano. O primeiro plano é o que eu estou usando, né? Pega parte da minha cabeça até a altura do meu peito, né? Mostra o meu pescoço por completo. E esse aqui é um plano mais íntimo. Conceitualmente, mostra mais afinidade, proximidade da pessoa que fala com aquele que escuta. Então, ele é um plano mais próximo, mostra que eu estou perto de vocês. Pelo menos é o conceito, né? Você tem o primeiríssimo plano. O primeiríssimo plano, ele não é muito aconselhável você usar ele demais. O primeiríssimo plano é para dar ênfase. Você fala alguma coisa e chega perto. Esse chegar perto vai gerar naquele que escuta uma sensação de importância para aquilo que está sendo dito. Então, esse primeiro plano pode ser para isso. No cinema, ele é utilizado para mostrar um sentimento, uma afeição, mas o primeiríssimo plano ele deve ser usado com parcimônia, não pode ser usado demais, não. Você tem aí o plano detalhe. O plano detalhe, como eu disse, ele é muito utilizado para esses professores que querem gravar só as mãos, então ele mostra ali bem em detalhe o que está acontecendo, é bem próximo. Tem que tomar cuidado com o desfoque. E da mesma forma, plano detalhe não pode ser o vídeo inteiro de plano detalhe, não fica bonito.
E tem o plano de sequência que está aqui embaixo, é só a palavrinha. O plano de sequência é quando eu gravo mostrando o meu rosto, seja em qualquer um dos planos, geral, médio, primeiro plano, primeiríssimo plano, plano detalhe, e não faço cortes. No caso aqui não é um plano sequência, porque eu estou cortando, né? Estou mudando a cena, estou voltando. O plano sequência é quando a câmera ela não para de gravar e não há cortes, não há mudança de plano. Você continua naquele plano o tempo todo. Isso é muito comum naquelas aulas que os professores têm gravado para os alunos. Ele põe o telefone ali e explica, 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 explica e não corta. Não faz corte, não muda, não mostra imagem nem nada. É uma sequência direta. É legal, é muito mais fácil de produzir. Mas também, se você não tiver um roteiro muito bem feito, seus objetivos de aprendizado muito bem elaborados, seu plano de sequência pode não ser tão legal. Mas o plano de sequência, do ponto de vista técnico, é o mais fácil de fazer, porque você começa a gravar e não para. Você tem a regra dos terços. A regra dos terços é o que eu não estou usando aqui, inclusive, é quando eu posiciono o meu objeto em um desses pontos azuis. Para quê? Para que eu tire um pouquinho da centralidade da imagem. Aqui, ó, a imagem do Al Capone aqui, eu tenho do Poderoso Chefão, eu tenho aqui, ó, ele está usando o plano dos terços. Ele tá o primeiro ator está nessas azuisinhas aqui, o segundo ator está nessa aqui, ó. Então eu estou concentrado, né? Isso traz uma imagem mais atrativa. Se você tiver curiosidade, pegue essas imagens fotográficas desses fotógrafos, né, que disponibilizam na internet e vejam, quase todas respeitam o plano dos terços. Sempre a imagem está fixa ali, aqui, o primeiro plano está em um desses pontos azuis. Isso faz a imagem ficar mais bonita. Tá? Do ponto de vista técnico, a regra dos terços ela não é uma regra que você não possa desrespeitar. Por exemplo, eu estou desrespeitando ela aqui. Mas, normalmente, faz com que o vídeo fique mais atrativo. Eu, por exemplo, eu fixo a minha imagem, quando eu faço vídeo para a internet, né? Eu fixo a minha imagem nesse ponto e coloco os dizeres aqui, ó. Então, mais ou menos, eu respeito a regra dos terços. Sobre os planos, sobre a gravação, dúvidas, colocações. Se esses cortes atenderem ao objetivo de aprendizado ou ao roteiro, sim. Se ele for só para enfeitar o vídeo, ele se torna desnecessário. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tenho mudança de plano. Eu uso o plano médio quase sempre e eu fico no plano médio do início ao fim do vídeo. Por quê? Porque o meu objetivo não me permite mudar. Às vezes eu uso o primeiríssimo plano quando eu quero fixar alguma coisa. Mas esse é o meu objetivo. Por exemplo, se você quer fazer um vídeo mais aberto, Movimento. isso vai ficar lindo, vai ficar lindo. Vai ficar realmente muito bom. Mas isso tem que ser bem trabalhado. Mas eu te garanto que vai ficar muito mais atrativo do que o meu vídeo para um aluno de oitavo ano, por exemplo. Sobre essas animações, você está dizendo sobre animações mesmo, sabe? A Nerdologia faz animações. Você tem algumas possibilidades. Com Prezi, por exemplo, dá para fazer. Você tem alguns aplicativos gratuitos que dá para fazer aqueles da mãozinha escrevendo, enfim. Mas isso gera uma complexidade técnica que é muito grande para eu trabalhar aqui nessa oficina, por isso que eu não trouxe. Mas eu concordo plenamente. Faz com que o vídeo se torne muito mais atrativo. Só que também tem que tomar cuidado, porque os nossos alunos, quando o vídeo é direcionado a eles, nem sempre eles estão muito dispostos a esse tipo de animação. O Nerdologia, ele é um canal do Jovem Nerd. Então, assim, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um portal nerd, um dos maiores portais nerds do Brasil. Cada vídeo deles já foi exposto que eles gastam na faixa de US$ 10.000.
Então, assim, não é um processo simples de ser feito. Então, para a gente fazer tosquinho, normalmente os nossos alunos não gostam muito. Então, se você tem capacidade técnica para fazer, invente. Vai, a lua é o caminho. Esses grandes YouTubers, eles ganham muito dinheiro. Talvez você consiga fazer isso também, né? Começando aqui produzindo vídeo para os seus alunos. Mas, mas também tem que tomar cuidado, né? Para que isso não se torne algo maçante para os seus alunos. Mas eu concordo com a vídeo com animação é fantástico, os meninos adoram. Uma outra preocupação, né, que a disse, é que há direitos autorais. Direitos autorais é aquilo que te impede de usar o conteúdo de outra pessoa. Foi a outra pessoa que produziu, foi a pessoa que postou, a pessoa que gastou para fazer. Você não pode usar o vídeo da pessoa. Simples, você pode compartilhar para que a pessoa assista no ambiente dela, que seja na Google Play, perdão, na Globoplay, na Netflix, na Amazon Prime ou no próprio YouTube. Você não pode usar o conteúdo da pessoa. Você vai ser punido pela plataforma caso faça, inclusive pode ser processado criminalmente e ainda te exigirem uma indenização. Então, não usem conteúdo dos outros. Compartilhe o link para que as pessoas assistam. Esse é o nosso mercado hoje. Pode ser que no futuro a gente possa ter a lei do uso viável, que é um nome estadunidense. Lá permite usar desde que você não faça o emprego total do vídeo, mas a gente não tem essa lei aqui ainda. Então, se a gente usar, a gente vai ser penalizado. Caso você queira mostrar, compartilhe o vídeo. Tem formas de compartilhar com os minutos exatos e faça isso porque não dá para usar o vídeo ainda. Talvez no futuro a gente consiga fazer o uso mínimo, né? Mas atualmente não dá. E também, só um adendo, né? Tomar cuidado. Muitas pessoas têm feito leituras de livros. A própria leitura do livro ela acaba infringindo direitos autorais. Você não pode ler o livro inteiro no vídeo, né? Não é assim. Você precisa ter alguma discussão, algum processo ali, exceto para poemas. Poemas você pode ler o poema. Mas eu posso compartilhar depois um vídeo sobre, ou algum documento sobre direitos autorais. Essa parte é importante. A edição. Primeira coisa, ela não é obrigatória. Tá? Para produzir um vídeo, você não precisa editar. Não precisa. Você pode fazer um plano de sequência e fazer um vídeo que vai cumprir ali os seus objetivos. Mas pense, fez um plano de sequência, tem que planejar mais o seu vídeo. Tranquilo? Mas, se você conseguir usar a edição, você tem a possibilidade de fazer do seu vídeo algo mais atrativo. É possível usar o telefone. Qualquer telefone, mesmo aqueles mais ruinzinhos, conseguem editar vídeo. Tem um aplicativo, eu coloquei 3, mas eu vou indicar um para que vocês façam para essa oficina, caso vocês tenham interesse de usar o celular para editar o vídeo. Usa o InShot. O InShot ele é gratuito, ele não tem marca d'água. Se ele aparecer a marca d'água, você assiste um comercialzinho, ele tira a marca d'água. Dá para você cortar, dá para você colocar legenda, dá para você colocar emoji, dá para você colocar filtro, dá para você mudar a proporção. E ele é muito simples. Eu vou colocar um vídeo aqui nessa apresentação, eu vou colocar o link dela para vocês daqui a pouquinho, de um vídeo ensinando a usar o InShot. Sabe? É facinho, tranquilo. Mas esses outros dois aí também auxiliam. O InShot está disponível tanto para Android quanto para o iPhone. Há vários programas gratuitos de celular, vários. Eu coloquei dois profissionais, que é o HitFilm, que é o que eu uso, e tem o DaVinci Resolve. Esses dois são programas muito profissionais, com todos os recursos necessários. Esses dois têm versões gratuitas que não ficam para trás das versões pagas. Tem alguns recursos a menos, mas para a gente não muda muita coisa. São ótimos. Qual que é o ponto negativo? Você precisa ter um computador potente com muita memória RAM para conseguir usá-los. Só isso. Se você tem um computador potente com mais 8 ou mais GB de memória RAM, você vai conseguir usar pelo menos 8. Se tiver mais, melhor ainda. Você tem o Filmora,
que ele é bastante completinho, ele é aberto, você vai conseguir usar também no seu computador. Não é tão exigente como os dois anteriores, mas também tem uma exigênciazinha. Se o seu computador for muito antiguinho, pode ser que ele não funcione bem. E esses dois últimos são para computadores mais fracos mesmo, mais antigos, tem 32 bits, você vai conseguir gravar. Na pior das hipóteses, você não conseguir usar nada disso, o seu computador não conseguir, não tem internet, são programas muito grandes, não vou conseguir baixar. Você já tem no seu Windows ou no Mac, né? Tanto faz. No Mac é o Final Cut e aqui no Windows você tem o Movie Maker para os computadores mais antigos. Se você tem um Windows 10, você tem o aplicativo de vídeo. E já está aí. Ele corta, ele faz legenda, ele faz transição, ele coloca vinheta. Você consegue colocar a música no aplicativo de vídeo, aquele que você clica quando o vídeo aparece no seu computador, se ele for o Windows 10. Se ele for antes do Windows 10, Windows 8, Windows 7, enfim, você tem o Movie Maker que você vai conseguir ali usar ele de alguma forma. São mais limitados, mas cumpre o seu papel. E de forma bastante leve, que quem tem um computador já tem esses programas. Para os usuários mais habituados com a informática, editar no computador pode ser um diferencial para os seus vídeos, porque você consegue fazer edição melhor, consegue fazer até algumas animações, como a você disse, né? Mas aí você precisa estar mais habituado com a informática. A gente chega numa parte importante, que é a divulgação e compartilhamento. Se você trabalha numa instituição e vai compartilhar com eles, use os meios oficiais, não use outros meios, tá? Porque provavelmente esse vídeo seu vai ter direito autoral relacionado à instituição. Se você vai vai produzir por conta própria para auxiliar, você pode usar o Facebook, o WhatsApp e qualquer outra rede social para fazer isso. Mas tome cuidado com o spam, tá? Que isso prejudica muito o seu conteúdo. No WhatsApp especificamente, é algo importante. Se você colocar só o link, você direciona a pessoa para o seu canal e a pessoa vai contar as visualizações ali. Se você coloca o vídeo inteiro, a pessoa que baixou vai ter acesso, mas você não vai ter contabilizado quantas pessoas assistiram ou o que estão fazendo com o seu vídeo. São estratégias. Já te adianto, se você fizer muito sucesso no WhatsApp, consequentemente você cresce nas outras plataformas também. Mas o ideal é que você coloque sua marca, né, a sua definição ali, para ficar bem claro que é você. Redes sociais. Pode criar uma página no Facebook, pode criar um perfil específico. Grupos do Facebook ajudam muito, sempre tem. Se você vai produzir lá vídeo para ciências, né, que eu estava dando exemplo de mitose, você pode já grupos de ensino de ciência, vai ter vários, enfim. Você pode criar um blog, tem ferramentas do Google bastante simples para fazer isso. Aqui é só uma pincelada, né? Acho que essa parte é mais tranquila. Aqui, a nossa segunda parte, né? A produção de vídeo por vocês. Vocês, a partir de agora, vão pensar, planejar um vídeo. Então, aqui vocês vão criar, né, em um arquivo Word ou documentos do Google, essas definições prévias, né, o público-alvo, o objetivo a ser alcançado, o seu roteiro. Depois vai descrever o seu ambiente, o cenário, o som, a iluminação, a gravação. Vai definir como que você vai editar e vai compartilhar. Então, isso aqui vai ser um texto. Você vai escrever. Meu público-alvo vai ser esse, esse, esse. Meus objetivos a ser alcançados, esse, esse, esse. O meu roteiro, a cena 1 vai ser essa, a cena 2 essa, a cena 3 essa. Produção. O meu cenário, eu vou usar o meu quarto. O som, eu vou usar um celular emprestado para fazer a gravação. A iluminação, vou usar a luz do dia e a lâmpada do meu quarto. A gravação, vou usar o meu celular. Pós-edição, vou usar o InShot para fazer a edição. E vou compartilhar na pasta do Google Drive. Aí você faz esse preenchimento. E aqui você vai produzir. Essa produção ela vai ter. Você vai escolher uma opção dessa primeira coluna e uma opção dessa segunda coluna.
O professor precisa explicar como um gabarito deve ser preenchido. Pode ser para o terceiro ano do ensino fundamental, pode ser para o sexto ano do ensino fundamental, pode ser para os calouros da faculdade de educação ou pode ser para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O professor deve explicar o processo eleitoral, é, o professor deve explicar o processo eleitoral para o presidente do Brasil. Então, você vai explicar para o seu presidente. Não, desculpa. O processo eleitoral, você deve explicar o processo eleitoral para eleger o presidente. Para um aluno do terceiro ano, eu vou mudar isso aqui depois. Para um aluno do sexto, para o calouro ou para o primeiro ano. E assim por diante. Você escolhe um desse e um desse para produzir o seu vídeo. Esse vídeo ele tem entre 3 e 5 minutos, tá? Então não é um vídeo muito longo. Você pode usar a técnica que você quiser. Aqui eu fiz um planejamentozinho para que você tenha, né, uma base. Você pode usar esse ou aquele anterior. Você vai falar o público-alvo, o objetivo, o roteiro, o cenário, a gravação, plano e equipamento, captura de áudio, edição e a pasta para adicionar o seu vídeo. Isso, vocês vão compartilhar o roteiro também. Vocês vão criar a pasta, eu vou mandar agora. A pasta já está, ela tá aqui nesse que eu acabei de mandar para vocês. E vocês vão criar um arquivo, que pode ser no Word, ou colocar o link aqui do documento do Google, e vai postar o seu vídeo. Até o final da nossa atividade, até mais ou menos 11h30, né, são 2 horas e meia de oficina hoje, eu estarei aqui auxiliando